Querido irmão e irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Estamos aqui hoje para refletir sobre o Evangelho de Lucas, nesse mês de setembro, no qual a Igreja do Brasil nos propõe aprofundarmos a nossa fé, conhecer mais a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus em palavras humanas, e conhecendo mais a Escritura, fazer dela a luz para os nossos passos, a luz para o nosso caminho. Portanto, hoje queremos conhecer um pouco mais sobre o Evangelho de São Lucas. O Evangelho segundo Lucas é a primeira parte de uma obra dupla em 2 volumes, cuja segunda parte é o livro dos Atos dos Apóstolos. Compare Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Lucas foi companheiro de Paulo. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, Filemão, capítulo 24, ou ainda 2 Timóteo 4, 11. Lucas foi companheiro de Paulo. Ele escreveu mais ou menos na mesma época que Mateus, por volta do ano 85 depois de Cristo, depois da destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Porém, enquanto Mateus escreveu para a comunidade de judeu-cristãos, Lucas se dirigiu às igrejas fundadas no mundo de cultura greco-romana, por Saulo, Silas, Timóteo, Tito e outros. A tradição o situa em Éfeso. Portanto, nós vimos como Mateus escreve para a comunidade judaica e Lucas já para o mundo helênico, para aqueles que viviam mergulhados na cultura grega. O conteúdo do Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas pode ser chamado de histórico, não porém no sentido acadêmico de hoje, mas como história teológica, que transmite a imagem de Cristo e da igreja primitiva, como só a fé a pode conceber. Sem ser testemunha ocular dos fatos, Lucas investigou os testemunhos antigos e compôs um evangelho em boa ordem. Ele usou como base o singelo evangelho de Marcos e a fonte que é uma fonte perdida, que não temos acesso, a qual os evangelistas tiveram acesso como base comum. Coleção de ditos de Jesus, que encontramos também no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas deve ser visto em conjunto com a segunda parte de sua obra, Os Atos dos Apóstolos, ou seja, para entender bem o Evangelho de Lucas, é preciso ler paralelamente ou junto o Evangelho, ou melhor dizendo, os Atos dos Apóstolos. Lucas situa o Evangelho dentro da história da salvação, que abrange 3 épocas: o tempo da promessa, segundo Lucas, o Antigo Testamento, o tempo do cumprimento, descrito no Evangelho, Jesus, e o tempo final, do anúncio pela Igreja, descrito nos Atos dos Apóstolos. Em todos esses momentos atua o Espírito Santo de Deus, na inspiração dos antigos profetas, na força que impele Jesus e na vida que ele inspira à Igreja. O Evangelho contém um preâmbulo evocando o nascimento e a infância de Jesus e narra depois a atividade de Jesus deslocando-o da Galiléia a Jerusalém. Inicia com o batismo de João, que para Lucas é marco histórico, o divisor das águas, a partir do qual começa a inauguração da salvação. O Evangelho de Lucas é conhecido por ser o Evangelho da infância de Jesus, o que nos traz mais detalhes. Também é conhecido por ser o Evangelho em que Maria é apresentada como cooperadora e tem um papel fundamental na obra da salvação. Maria não é deusa, não é mais que Deus, mas de todas as criaturas humanas ela é ave cheia de graça, ela é a bendita. Ela foi escolhida e graças ao seu sim nos veio o Redentor, o Salvador. Portanto, o Evangelho de Lucas nos traz características peculiares e únicas, chamado Evangelho da Infância. Também nos apresenta o papel e a presença de Maria na história da salvação
e ainda é conhecido como o Evangelho das mulheres, o Evangelho dos pecadores e da misericórdia. Nós celebramos há poucos anos o Jubileu da Misericórdia, proposto pelo Papa Francisco. O nome de Deus é Misericórdia, inclusive um livro, uma obra do nosso amado Papa Francisco. E o Evangelho de Lucas, mais do que qualquer outro evangelho, nos mostra Jesus, que valoriza as mulheres, refutando todo o machismo de ontem e de hoje. Para Jesus, as mulheres são fundamentais e ele as coloca em lugares chaves do seu ministério. Nos mostra os encontros de Jesus com os excluídos, com aqueles que eram tidos como pecadores públicos, impuros, indecentes. O Evangelho de Lucas traz o frescor da misericórdia de Deus, o anúncio das mulheres, a presença das mulheres na comunidade primitiva. Portanto, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da ternura manifestada, sobretudo, aos pecadores.